Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então, tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e passai-o na verga da porta e em ambas as ombreiras, do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Agora eu quero que os irmãos prestem bem atenção no verso 23. Porque o Eterno passará para ferir aos egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta em ambas as ombreiras, o Eterno passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Amém? Então, queridos, nós vamos aqui hoje examinar aqui um texto, esse texto, meus irmãos, eu estou já colocando aqui, né, um estudo que nós fizemos agora há pouco, né, meus irmãos, para que os irmãos venham saber o que está acontecendo. Então, nós vamos ver, irmãos, que a literatura rabínica, a literatura judaica, fala sobre esse texto de Êxodo 12, 23, e fala da seguinte forma: e será revelada a glória de Adonai. Esse aqui é o tetragrama, Yud-Re-Vav-Re, que é o nome impronunciável do Eterno, para ferir os egípcios. E ele verá o sangue que está no lintel, amém? Na ombreira, e sobre os dois umbrais da porta, batentes da porta. E o menra de Adonai, quer dizer, a palavra de Adonai, protegerá acima da porta, e ele não permitirá que o anjo destruidor entre em suas casas para feri-los. Irmãos, o Targum, Yonatan, que existe Targum de Jerusalém, Targum de Yonatan, é uma literatura judaica, amém, que pega o versículo da Bíblia no aramaico, amém? No aramaico. Então, aqui no aramaico, meu irmão, desse texto da Torá, é dito que quem está protegendo o povo de Israel do destruidor, em Êxodo 12, 23, é o Menra. Menra é a palavra do Eterno. Então, veja bem, no texto original fala que é o Eterno, mas no texto do Targum, que é o aramaico, no texto hebraico fala, da Bíblia hebraica fala que é o Eterno, mas no texto do aramaico fala que é a palavra do Eterno. Então, meus irmãos, você veja bem que o Eterno e a palavra, eles são a mesma coisa aqui nesse texto. E nós vamos ver, irmãos, aqui o comentário do Riscuni, que é uma literatura rabínica, meus irmãos, veja bem, amém? Porque você vê aqui que o texto de Êxodo 12, 23, isso tudo, irmãos, é a preparação que nós estamos dando para dar revelações da Bíblia daqui a pouco para os irmãos em outros textos. Mas Êxodo 12, 23 diz assim: e passará Adonai para ferir os egípcios, e verá o sangue sobre o lintel, sobre os dois umbrais, e Adonai passará por cima da porta. Só que nós vimos no Targum que não é Adonai que estará por cima da porta, é a palavra de Adonai. E o Riscuni, que é um comentário rabínico muito utilizado nos dias de hoje, você diz assim, está dizendo assim, eu e não um anjo. Então, de Êxodo 12, 12, significa que o próprio Deus desceu e acompanhou os anjos destruidores. Então, na verdade, quem estava protegendo as casas do povo de Israel era a palavra do Eterno, que no Riscuni diz que é o próprio Deus. Então, meus irmãos, vamos ver aqui mais adiante. Isso aqui, irmãos, é o significado da palavra menra. Essa é uma palavra aramaica que quer dizer palavra. É a davar. Porque todo o povo de Israel, irmãos, desde os tempos antigos de Moisés, sabe, meus irmãos, o conceito de menra. Menra, meus irmãos, aqui eu estou trazendo aqui um comentário de um erudito, John Ronin, que ele diz o seguinte: a palavra do Senhor, ou a minha palavra nos Targums,
é geralmente uma tradução de nomes e títulos de Deus no Targum. É um título divino. Centenas de vezes a palavra targúmica corresponde ao nome divino ou alguma outra designação de Deus no Targum. A palavra divina dos Targuns é, portanto, uma circunlocução para Deus, uma forma de dizer Deus ou tetragrama. Então, sempre que aparece a palavra do Senhor no Targum, está se referindo a um aspecto de Deus, a uma manifestação de Deus, que é o próprio Deus. Isso com o ministro John Ronin. Então, a palavra targúmica é explicitamente chamada de Deus em muitas passagens. Vamos agora ver um erudito judeu. Amém? Gershon Scholem, ele define Menra como uma força permanente, uma realidade no mundo da matéria ou da mente, um eminente aspecto de Deus que sustenta todas as coisas com sua onipresença. Então, irmão, você veja bem que nessa fala aqui, desse erudito Gershon Scholem, ele diz o seguinte: o Menra nada mais é, meus irmãos, do que um aspecto de Deus, uma manifestação de Deus. Então, a palavra de Deus é o próprio Deus imanente. Amém? O povo de Israel, irmão, bem antes de Yeshua, até os dias de hoje, né? Só que hoje isso está fechado. Amém? Tá? Mas na época de Yeshua, na época dos patriarcas, o conceito de Deus, irmãos, é que Deus é uma força, isso é a verdade. Deus, ele é transcendente e, ao mesmo tempo, ele tem um aspecto imanente. O que é o Deus transcendente? É um Deus, meus irmãos, que você está muito longe, ele está inacessível. Tem momentos que Deus é transcendente e tem momentos que Deus é imanente através de uma manifestação sua que nos é possível acessar. Então, esse é o conceito desses dois aspectos divinos. E vamos aqui, irmãos, examinando ainda mais profundamente essa passagem no Targum Yonatan, de Êxodo 12, 23. Lembra, irmão, que Targum e Yonatan são literaturas rabínicas. Amém? E diz assim, irmão, mas está falando do texto bíblico. Em Êxodo 12, 23, está dizendo: e a glória de Adonai será revelada para ferir os egípcios. E ele verá o sangue que está no lintel e sobre os dois batentes da porta. E o Menra, que é a palavra de Adonai, protegerá acima da porta. E ele não permitirá que um anjo destruidor entre as suas portas para feri-los. Então, o que acontece, irmãos? O Menra, que é a palavra de Adonai, de acordo com o conceito rabínico, judaico, é o próprio Adonai. Então, a palavra de Adonai é o próprio Adonai. Olha que coisa tremenda, meus irmãos. E isso vai ser muito claro para nós agora entendermos a palavra de Deus. Veja bem o que está em João, capítulo 1, verso 1. Evangelho de João, capítulo... Essa aqui é a escrita do aramaico. Você sabe, irmão, que João foi escrito também no aramaico. Amém? Então aqui está dizendo assim: em princípio era a palavra. Né? Nas nossas Bíblias está escrito assim, ó. Nas nossas Bíblias está escrito assim: no princípio era o verbo. Amém? E ali está escrito: em princípio era a palavra, a mesma coisa, verbo e palavra. E aqui diz: e esta palavra estava com Elohim. Elohim quer dizer Deus. E aqui diz: e o verbo estava com Deus. Então está batendo direitinho. Amém? E aqui diz: e Elohim era aquela palavra. E João fala: e o verbo era Deus. Então, João está dizendo, irmão, o conceito claro, explícito aqui no Novo Testamento do pensamento judaico de todos os tempos. Só que hoje isso está fechado, irmãos. Amém? Porque muita gente do povo judeu, muitas lideranças rabínicas, estão fechando a verdade, amém? Para quererem não reconhecer Yeshua como a manifestação de Deus. E aqui João está falando de Yeshua. No princípio era Yeshua. O Menra é Yeshua. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E tem Bíblias, meus irmãos. Bíblias. Amém? Que nós vamos contemplar, até que eu tenho como mostrar para os irmãos, tem Bíblias que nós vamos contemplar que vem o próprio nome Menra. Amém?
Louvado seja Deus. Aqui, ó. Se a gente for aqui nessa Bíblia aqui, amém? Nesse Novo Testamento, na Brit Hadashah, de Shobetson Avraham, a gente vai ver aqui, irmãos, louvado seja Deus, João 1:1, amém? Que a gente acabou de ler. João, capítulo 1, verso 1. Ah lá, ele diz o seguinte: no princípio era o Menra. Amém? Porque o que está no original é isso. No princípio era o Menra. E o Menra estava com Elohim, e o Menra era Elohim. Amém? Então, o Menra, meus irmãos, é Yeshua HaMashiach, meus irmãos. Yeshua HaMashiach, de acordo com o conceito judaico, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, meus irmãos. O povo judeu, os rabinos judeus, sabiam que o Messias era a manifestação do Eterno. Amém? Então, nós vamos aqui, meus irmãos, o Messias era a própria manifestação do Eterno. Então, vamos no Targum agora, irmão, mergulhar mais um pouquinho. Olha só, o Menra no Targum é sinônimo de Melta, em Yohanan, no Evangelho de João. Menra e Melta, traduzidos como palavra, significam o próprio Adonai, Yud-Re Vav-Re. E assim podemos ler o texto de João 1:1 da seguinte maneira: em princípio era a palavra, o verbo, Menra, Melta, que é igual a Adonai. E esta palavra, que é Menra, Melta, que é igual a Adonai, estava com Adonai, com Elohim, que é Deus. E Elohim, que é Deus, era aquela palavra, Menra, Melta e Adonai. Então, irmãos, veja bem agora alguns textos importantes que nós vamos entender, irmão. Vocês entenderam que o Menra, que se fez carne, o verbo se fez carne. Amém? Você vai ver aqui, irmãos, que aqui, ó, no capítulo 1, no verso 14 da Brit Hadashah, irmão, no original vem dizendo o seguinte, ó, e o Menra, tá aqui, ó, e o Menra se fez carne e habitou entre nós. Então está dizendo que a palavra de Deus, que é o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. Isso é conceito, meus irmãos, do Targum, conceito da literatura rabínica. O pensamento judaico, meus irmãos, sempre foi esse, que o Messias é um aspecto de Deus. E o Evangelho de João fala com todas as palavras, que o Menra, que é igual a Deus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos o sua Sheriná, que é o Espírito Santo, como a Sheriná do unigênito do Pai. Aleluia! Então nós vemos que o Pai o Eterno se manifesta de uma forma imanente, como Yeshua HaMashiach, e nos dá acesso, e muitas vezes as pessoas querem cortar esse acesso. Ah, não tem acesso para falar com Yeshua. Claro que tem, meus irmãos, porque Yeshua é Deus imanente, e o Pai é Deus transcendente, mas é o mesmo Deus. Aleluia! Louvado seja Deus, irmãos. Isso é importantíssimo, nós estamos baseando aqui na literatura rabínica, meus irmãos, e no que está no original do aramaico. Louvado seja o nome de Adonai. Vamos aqui, então. Agora veja bem o texto de Gênesis 19:24, que vai falar. Se lembra daquela passagem, irmão, que caiu fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra? Amém? Vamos ver essa passagem no Targum, irmão, judaico. Como que está escrito? Olha lá, Gênesis 19:24 diz assim: e Adonai fez cair enxofre e fogo sobre Sidom e Amorá. E da parte de Adonai, desde o céu. Então, veja bem, irmãos, e Adonai fez cair enxofre e fogo sobre Sidom e Amorá, quer dizer, Sodoma e Gomorra, da parte de Adonai desde o céu. O Targum de Gênesis 19:24 está dizendo o seguinte: e a palavra de Adonai fez cair enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Então, meus irmãos, quem que mandou fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra foi Yeshua HaMashiach, meus irmãos, lá no Gênesis. A pessoa pensa assim hoje: Yeshua não liga para esse tipo de pecado, para aquele tipo de moralidade sexual. Não é verdade, meus irmãos? Pois quem mandou fogo em Sodoma e Gomorra, meus irmãos, não foi o Pai, foi o Yeshua, que é uma manifestação do Eterno. O Targum judaico de Gênesis
19:24 diz que foi a palavra de Adonai que fez cair enxofre e fogo sobre Sidom, sobre Sodoma e Gomorra, da parte de Adonai desde o céu. Então você veja bem, irmãos, porque no texto hebraico, assim, da Bíblia hebraica, está dizendo assim, e Adonai fez cair enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra da parte de Adonai. Ora, Adonai da parte de Adonai, parece que está faltando alguma coisa, mas o Targum esclarece que é a palavra de Adonai que fez cair enxofre e fogo sobre Sodoma. Então, quem é a palavra de Adonai? Yeshua HaMashiach, o Merra que se fez carne. Então, irmãos, Yeshua é quem mandou fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso tem a ver com o Apocalipse, que nós já lemos várias partes do Apocalipse, meus irmãos, que quem abre os juízos do Apocalipse, os 7 selos, é Yeshua. Quem entrega, meus irmãos, as taças de juízo é Yeshua. Quem manda as taças da ira é Yeshua. O Apocalipse em si, o primeiro versículo diz que é a revelação de Yeshua. Então, Yeshua é o Senhor dos exércitos e Yeshua é o Senhor do juízo. Então, ele é quem enviou fogo sobre Sodoma e Gomorra. Então, quando a gente falar com Yeshua, meus irmãos, a gente tem que lembrar que é ele o juiz. Ele é o único juiz. Agora, veja bem aqui, irmãos, Gênesis 1:27, que fala da criação. Assim você vê na Bíblia. Portanto, Elohim criou o homem à sua imagem. A imagem de Elohim os criou, macho e fêmea os criou. Mas o Targum de Jerusalém diz o seguinte, e a palavra de Adonai criou o homem à sua imagem. A imagem de Adonai. Adonai criou, macho e fêmea os criou. Então, quem criou, irmão, foi a palavra, foi Yeshua. E Yeshua é que criou Adão e Eva. Agora veja bem, irmãos, o que está aqui na Bíblia mesmo nossa. Amém? Olha só o que diz aqui no Evangelho de João. Em todas as Bíblias está escrito. Todas as coisas foram feitas por ele, foram criadas por ele. Então, a própria Bíblia, o Novo Testamento, diz que Yeshua é que criou todas as coisas. Se ele criou todas as coisas, então está perfeitamente correto. É claro, porque o Targum é a literatura rabínica de Jerusalém. A palavra de Adonai que criou o homem. Então, meus irmãos, quem criou Adão foi Yeshua HaMashiach, meus irmãos. Quem criou Eva foi Yeshua HaMashiach. Louvado seja o nome do Eterno. Amém? A gente vê isso aqui claramente na literatura rabínica, meus irmãos. Amém? Então, você está entendendo que isso está aqui na nossa Bíblia. Que todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Aleluia! Louvado seja Deus! Então, irmãos, veja bem agora, meus irmãos, outro tema muito importante. Olhe bem, Targum em Êxodo 3, verso 14. Quem que estava com Moisés na sarça ardente? Era o eterno transcendental ou o eterno imanente? Era o eterno imanente, que é Yeshua. Olha só aqui o que está no Targum, irmãos, de Êxodo 3,14. E a palavra do eterno, quer dizer, o Merra, Yeshua, amém? Disse a Moisés, eu sou aquele que falou para o mundo, exista. E ele existiu. E aquele que no futuro diz, seja, e então será. E ele disse, assim falarás aos filhos de Israel, eu sou, enviou-me a voz. Quem falou isso para Moisés, irmãos, na sarça ardente, de acordo com o Targum, que é a literatura rabínica, meus irmãos, no aramaico, foi Yeshua HaMashiach, foi o Messias. Amém? Então, o Messias é quem revelou para Moisés, amém, ali na sarça ardente. Louvado seja Deus. Então, quem está instrumentalizando, meus irmãos, isso é extraordinário, meus irmãos, amém? Nós temos que basear, não em conceitos. Os judaicos de hoje, meus irmãos, não podemos comparar com os conceitos eternos do judaísmo do Antigo e do Novo Testamento. Nós não podemos basear um judaísmo hoje que muitas vezes quer abafar Yeshua, amém? Com o judaísmo vivo da época de Yeshua e de antes de Yeshua, dos profetas, dos patriarcas, que sempre considerou a palavra do Eterno, que é o Messias, sempre considerou que o Messias seria a palavra do Eterno, e ele, o Messias, é um aspecto do Eterno, uma manifestação do Eterno. Louvado seja Deus. Então, nós não podemos ir agora atrás de um pensamento ortodoxo que quer abafar Yeshua e esqueceu que sempre foi na palavra de Deus, inclusive no Evangelho de João.
Aleluia. Vamos agora aqui, irmãos, no Targum Onkelos, que é outro, são vários livros de Targum, também da literatura rabínica, em Gênesis 15, verso 6. E diz assim, e foi na palavra de Adonai, quer dizer, foi em Yeshua que Abraão creu, e isso lhe foi creditado como justiça. Por isso que Yeshua fala ali, irmãos, que Abraão viu meus dias. Amém? Quando Yeshua fala ali em João 6, ele diz para o judeu, antes de Abraão eu sou. Aleluia. Por quê, irmãos? É nele que Abraão criou. Amém? Inclusive na passagem dos 3 anjos de Gênesis capítulo 18, um dos anjos, eu já expliquei inclusive isso na congregação várias vezes, é o próprio Yeshua HaMashiach, porque ele é a palavra de Adonai. Amém? Isso aqui está no Targum Onkelos. Você vê que tem Targum Onkelos, Targum de Jerusalém, mas esse aqui já está no Targum Onkelos. Vamos agora aqui, irmãos, no Targum de Jerusalém, já outro texto, alguém em Gênesis 22, verso 14. E Abraão orou em nome da palavra de Adonai e disse, tu és Adonai que vês, mas que não pode ser visto. Então, irmãos, veja bem, você está vendo aqui que essa palavra de Gênesis 22, 14 diz assim, e Abraão orou em nome da palavra de Adonai e disse, tu és Adonai que vês, mas não pode ser visto. Então, queridos, você observa bem, Adonai, ele orou em nome de Yeshua. Por isso que o próprio Yeshua fala, quando você orar, ora no meu nome. Então, como diz aqui no Gênesis 22, 14, que Abraão orou em nome da palavra de Adonai. Em nome de quem? De Yeshua HaMashiach, meus irmãos. Amém? E ele orou, tu és Adonai que vês. Ou seja, tu és a parte, o aspecto, a manifestação de Adonai que vê, mas que não pode ser visto. Veja bem, meus irmãos, em Colossenses, capítulo 1, 15, também fala, olha, o qual, falando de Yeshua, que é a imagem do Elohim que não é visto. Então, Yeshua, ele é o quê? Ele é a manifestação de Adonai que não é visto. O apóstolo Paulo sabia desse conceito, meus irmãos. João, Paulo, todos os apóstolos sabiam, todo o judaísmo sempre soube disso, meus irmãos. Amém? A imagem do Adonai que não é visto é Yeshua HaMashiach, aleluia. Colossenses 1:15. Amém? Aqui você vai ver, irmãos, agora, Targum de Jerusalém, Êxodo 21. Quem entregou a Torá para Moisés? E a palavra de Adonai falou todas essas palavras gloriosas e entregou a Torá para Moisés no Monte Sinai. Então, Yeshua HaMashiach, meus irmãos, foi o próprio Yeshua que entregou a palavra de Deus. Você vê, irmãos, que no próprio livro do Apocalipse, amém? Se a gente for ler Apocalipse 19, quando João escreve Yeshua, chama o nome dele a palavra de Deus, chama ele de Menra. Olha lá, Apocalipse 19, na tua Bíblia, na minha Bíblia, na Bíblia de toda a humanidade. Aqui João fala em Apocalipse 19, 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, tingida em sangue. E o nome pelo qual ele se chama é o Menra, a palavra de Deus. Então, irmãos, o Eterno, ele tem 2 manifestações, a sua palavra, que é Yeshua, e o seu espírito, que é o seu Ruach. E esse espírito, que é do Eterno, é parte do Eterno, é uma manifestação do Eterno. E Yeshua é a outra manifestação do Eterno. Só que Yeshua é a palavra do Eterno feita, que virou carne, como diz aqui no Evangelho de João. João, capítulo 1, que está aqui na Bíblia, na Bíblia de todo mundo, que diz assim, irmãos, João 1:14, e o verbo se fez carne, o Menra se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Hoje, meus irmãos, nós falamos aqui sobre esse tema, amém? E muito interessante, louvado seja Deus, eu não botei aqui todos os textos da Bíblia que falam o que a palavra do Eterno fez, o que Yeshua fez durante toda a Bíblia, mas dei exemplos aqui para os irmãos, para que os irmãos entendam uma diferença. Amém? O pensamento judaico da época de Yeshua, da época dos profetas, da época dos patriarcas, é esse que eu mostrei para os irmãos. O pensamento judaico do judaísmo ortodoxo de hoje quer abafar Yeshua. Então, nós não podemos nos basear com um pensamento inadequado, equivocado.
Nós temos que nos basear no pensamento bíblico, no pensamento que reinou, certo? E que consta na própria literatura rabínica. Amém? Tem várias literaturas rabínicas, só citei aqui alguns targums para os irmãos, targumim para os irmãos, mas tem várias literatura rabínica que fala que Yeshua, que o Messias, fala do Messias, né? Sabemos que o Messias é Yeshua, que o Messias é a palavra do Eterno, e que é uma manifestação do Eterno, um aspecto do Eterno. A própria enciclopédia judaica, eu não botei aqui, mas eu estou dizendo para os irmãos, a própria enciclopédia judaica fala que a palavra do Eterno é o Menra e é o próprio Eterno. Então, irmão, se a própria enciclopédia judaica define Menra como a palavra do Eterno, meus irmãos, amém? E o Messias como sendo o próprio Eterno, um aspecto do Eterno, inclusive na enciclopédia judaica vem dizendo assim, o Messias, o Mashiach, é um aspecto do Eterno, uma manifestação do Eterno. Poxa, meu Deus, se a própria enciclopédia judaica fala isso, né, irmãos? Se a própria enciclopédia judaica fala isso, quem é que vai dizer que não é, meus irmãos? Amém? Então, meus irmãos, nós sabemos que quando a gente está falando com o Eterno, nós podemos estar falando com Yeshua, porque ele é o Eterno imanente. E nele mesmo Yeshua falou, meus irmãos, você vai aqui comigo em Mateus, louvado seja o nome do Eterno, você vai aqui comigo em Mateus, irmãos, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Eterno, Mateus 28, quando Yeshua ele fala assim, meus irmãos, louvado seja Deus, no versículo 26, amém? Não, perdão, Mateus 28, botei aqui Mateus 26. Mateus 28, louvado seja Deus. Quando ele chega no final e diz assim, irmãos, louvado seja o nome do Eterno. Amém? E chegando-se, Yeshua falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ué, meu pai, se todo o poder no céu e na terra está na mão dele, eu não posso falar com ele? Como é que pode isso, meus irmãos? Se todo o poder no céu e na terra está na mão de Yeshua, ele não está dizendo assim, ó, me foi dado, sabe, um poderzinho assim, lateral. Não. Se ele é dado todo o poder no céu e na terra, está na tua Bíblia, na minha Bíblia, em todas as Bíblias, meus irmãos. Amém? Então, Yeshua, ele está dizendo claramente, eu sou a parte imanente do Eterno. Amém? E ele não é a parte transcendental é o Pai. Mas é o mesmo Eterno, os dois são o mesmo Eterno. Amém? Porque Deus é um só, não são duas pessoas. Um só é o Eterno, que se manifesta através do Filho, que é a palavra, e através do Espírito, que é a Roa. Amém? Então, queridos, que o Espírito Santo continue falando ao coração dos irmãos. Isso aqui é um tema importante para nós pautarmos o ensinamento da palavra de Deus. E você saber, irmãos, que quando a gente fala que quem entregou a Torá para Moisés foi Yeshua HaMashiach. Quem mandou fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra foi Yeshua HaMashiach. E quem falava com Abraão era Yeshua HaMashiach. Amém? Que o Espírito Santo fale com o coração dos amados. Amém e amém. Glória a Deus, meus irmãos. Vamos agora